A paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Estamos abrindo mais este culto online do Ministério Assembleia de Deus Redenção. Culto desta quarta-feira, sempre com início às 20 horas. Estamos aqui para estar ministrando a poderosa palavra do Senhor. Já estamos aí, os nossos irmãos entrando na live, já ficando tranquilo aqui que está tudo correndo bem. Deus é bom, e Deus está guardando, Deus está protegendo. Irmã Nádia, Diácono Carlos, o nosso pastor Padrão, um abraço, está ligado aí também, a pastora também estão ligados na transmissão. Vamos aguardar, lembrando que sexta-feira nós temos o culto de doutrina, tá? Doutrina bíblica, não percam, também às 20 horas. Irmão Socorrinho, irmão Lélio, aí parabéns, né, completou aí esses anos de casamento, né? Nem lembro aí se foi 30 ou 40 aí, não sei. Mas está aí meus parabéns, que Deus abençoe esta união, viu, irmão Lélio, irmão Socorrinho, Deus abençoe vocês. Irmã Daiane também, Diácono Célio, irmã Luísa, Pai do Senhor aí, irmã Luísa, cadê o Daniel? Tá bem? Daniel, toma juízo, hein? Estou de olho em você. Irmão Luiz, irmã Bete, também chegando na live. Vamos aguardar mais irmãos entrando. Lembrando que também, domingo pela manhã, temos a escola dominical, é a última aula do trimestre, do primeiro trimestre. Então, a seguir, vamos estar entrando no segundo trimestre, já com outro tema, tá? Com outro tema. E vai ser um tema muito, muito edificante, muito importante para todos nós, tá? Tá aí, a irmã Cristina também chegou. Vamos lá, irmã Cristina. Vamos curtindo, compartilhando, para que outros possam também estar acessando a live aqui, tá? Vão curtindo, compartilhando, dando um toque aí pelo WhatsApp, informando os irmãos. Vocês estão com celular livre para fazer isso aí? Então façam para que outros contatos, quando você compartilha, você envia para os teus contatos. E eles vão poder também assistir a live aqui, tá? Vamos lá. O título da mensagem de hoje é a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. A soberania de Deus e o livre-arbítrio humano. Vamos ler apenas o texto de Deuteronômio 10:17. Deuteronômio 10:17. Vou ler esse versículo e o estudo aqui, a pregação, vou usar outros versículos também que a gente vai citando no transcorrer da mensagem. Deuteronômio 10:17, que diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Moisés, falando ao povo de Israel, estavam ainda na caminhada pelo deserto e recebendo ali instruções do líder, que era Moisés. Moisés, que já tinha passado grandes
dificuldades em relação a esse povo, dificuldades, problemas, conflitos, é usado por Deus para dar já uma advertência a esse povo. Porque eles iam entrar na terra prometida, iam conquistar a terra, e tinha uma ordem para destruir todos os povos pagãos da terra, não deixar vestígio de nenhum deles, para que Israel não se contaminasse com aqueles povos que adoravam outros deuses, estátuas, postes, ídolos, imagens, como é nos dias de hoje, né? Quantos estão aí nessa ignorância? E prevendo já que eles não concluiriam ou não cumpririam a ordem de Deus de dizimar a todos, Josué não cumpriu totalmente essa ordem e ficou, muitos povos eles deixaram. Só que eram povos pagãos, que eles iam se misturar novamente, e Deus já na sua presciência já sabia que eles iam se misturar com esses povos. Então aqui ele já está antecedendo uma advertência a esse povo e mostrando o senhorio de Deus e a soberania de Deus. Porque quando eles assim o fizessem de estar se inclinando a outros deuses, eles já teriam as suas ações de afronta a Deus imputadas. E ali eles iam ver realmente o poder de Deus e como Deus era terrível também para executar os seus juízos. Assim é, Deus continua, é o Deus poderoso e terrível. Ainda não viram, ainda na dispensação da graça, como Deus é terrível no sentido de juízo. A igreja não vai ver isso, mas os povos e todos aqueles que não seguem a Deus, que estão naquele mesmo exemplo de rebeldia, de dura serviço do povo de Israel, eles vão saber como o juízo de Deus serão terríveis sobre toda a face da terra. Vão saber disso. Israel soube disso, quando foi dizimado pelos assírios. E ele não faz acepção de pessoas. Não tem acepção de pessoas. Significa que ele não favorece ninguém em prejuízo de outro. Ele não favorece em prejuízo de outrem. Deus não faz acepção. E também Deus não aceita recompensa. Que Deus é imparcial. Não aceita recompensa, não aceita suborno. Não adianta querer subornar a Deus, como nós vemos nos nossos dias, em determinados segmentos aí, pseudos evangélicos, que usam dessa situação de querer comprar a bênção, ou de fazer o povo pagar pela bênção. E Deus não aceita suborno de ninguém. Não adianta, isso tudo que Deus faz não é por dinheiro que oferece a Ele, não. Ele faz pelo seu amor, pela sua graça, e para aqueles que realmente merecem, porque não estão fazendo suborno, mas estão fazendo a vontade dele. E quem faz a vontade dele está debaixo da sua bênção, da sua graça. Então é preciso reconhecer a sua autoridade. A sua autoridade. Ele é o único que deve ser temido. Jesus ele falou
ele falou sempre ensinando, sempre discipulando. E ele diz: não temais os que matam o corpo. Era uma mensagem também para os apóstolos e para todos aqueles que o seguiriam, que estariam a serviço do seu reino. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, ou espírito, como diz. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o espírito também. Quando fala alma, está falando do espírito, porque a alma é o pêndulo do espírito. Então, ele mostra aqui que eles, para pregar o evangelho, principalmente naquele tempo, em nossos tempos, em muitos lugares aí, que o evangelho é perseguido, sofrem realmente grandes prisões, morte, tudo isso acontece. Lugares onde se foi identificado que é crente é fuzilado ou lançado em cárceres. Eles foram martirizados e hoje tem aqueles que têm sido martirizados. Mas ele falou: não temam esses que vão te martirizar, que vão te perseguir, que vão te matar. Não temam esses. Tema aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quer dizer, nunca se curvem a eles. Nunca neguem o meu nome. Em qualquer situação, nunca neguem o meu nome. Porque se negar o nome de Cristo para não ser martirizado, ou para ser beneficiado por alguma proposta, se negar o nome de Cristo, está perdido. Está perdido. Não tem mais retorno. Não tem mais arrependimento. Quem negar o nome de Cristo está perdido. É o que faziam lá os imperadores que perseguiam os cristãos, fazendo-os negar o nome de Cristo. Porque se negassem, eles não os puniriam, não os lançariam para os leões, não os lançariam nas arenas de gladiadores, não os queimariam em fogueiras, não, eles seriam livres. Mas eles não negavam o nome de Cristo. Porque eles sabiam que se negasse, estava perdido. Então, para eles, era melhor ir para os leões, ir para a fogueira, ir para as torturas, do que perder a alma, o espírito, e ir para o inferno. Porque o castigo seria eterno, para todo sempre. Então, ele é o único que deve ser temido. E é o único que deve ser seguido. João 8,12 diz: falou-lhe, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem crê, o segue e o segue. Quem crê e o segue, vocês que crê e o seguem, como eu creio e sigo ao Senhor. Então nós temos o nosso caminho iluminado. O nosso caminho é iluminado, porque nós sabemos discernir as armadilhas das trevas, os ardis do inimigo que opera no reino das trevas. Então, o Evangelho também é o caminho da luz, porque quem aceita o Evangelho e crê no Evangelho, ele começa a enxergar, porque o que está nas trevas não consegue enxergar isso, e muitos não querem enxergar e querem continuar cego. Os estudiosos da lei, que se diziam ali
entendidos das Escrituras, e na verdade eles conheciam a letra da Escritura, mas não conheciam as revelações da Escritura. Então eles tinham essa sabedoria de conhecer a letra, do jeito que ela estava escrito, literalmente, mas não conheciam as revelações, os mistérios, os segredos que estavam contidos na Escritura, porque elas testificavam de Cristo. E a luz, Jesus veio trazer essa luz, e a luz estava diante deles, eles não viam a luz. E nós temos mostrado Jesus através do Evangelho. E muitos preferem continuar nas trevas. Muitos não querem entender que Deus é o dono do tempo. E nós não somos dono do tempo. O dono do tempo é Deus. O dono do tempo é Deus. Agora, Ele deixou esse tempo para tomarmos atitudes. E o tempo que Ele dá não é muito longo. O tempo que Ele deu para os homens é curto. Hoje 70, 80, chegar a 90, por aí, é curto. E passa logo esse tempo. Agora, quem quer continuar cego, Ele deu esse tempo. Agora, o tempo que Ele dá tem um fim, tem uma finalização. O tempo da graça do Senhor, nós estamos nesse tempo da graça do Senhor. Deus é o dono do tempo. Ele começou o tempo lá no Pentecoste. O tempo que é dele. Ele começou lá no Pentecostes. E nos deu esse tempo para decidir o que é que nós queremos para a nossa eternidade. O céu ou o inferno. Então, quem quer continuar cego, não vai enxergar a luz, porque se não aceitar a mensagem do Evangelho, cujo conteúdo é Cristo e a justificação, vai continuar cego. E o tempo que Deus deu até a finalização desse tempo, que é o arrebatamento da igreja e o final da dispensação da graça, está prestes a se encerrar. Está prestes a se encerrar. E nesse tempo que o homem vive, nesse tempo que Deus deu, ele pode, o tempo dele, que ele está, pode ser abreviado por uma doença, pela mortandade que está acontecendo aí. E se não tomar uma decisão e acontecer o óbito, está perdido, vai para o inferno. Essa é a condição, porque não quis ver a luz. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E louvado seja o nome do Senhor, que estamos sendo iluminados pelo Senhor. Nosso caminho está sendo iluminado pelo Senhor a cada dia. É só você manter a tua comunhão com Ele, que Ele vai te mostrando o caminho que você deve seguir. Ele é o único que deve ser adorado. Em Lucas 4:8 diz, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. Essa foi a terceira tentação que Satanás tenta Jesus. Já tinha passado pela primeira, que era a parte corporal, a parte física, a segunda, que era a parte da alma, e a terceira, que é a parte do espírito.
E no texto, no contexto aí, ele fala que todos os reinos, foi dado a ele. E foi dado a ele. Como eu sempre digo, ele tomou de Adão o governo da terra. Então, quando ele disse para Jesus que daria para Jesus todos os reinos da terra, Jesus não retrucou, porque Jesus sabia que ele estava em poder dos reinos da terra. Ele conquistou. E agora o Senhor Jesus teria que conquistar de volta. E assim ele o fez, quando ele consumou a sua vitória na cruz. Então Jesus aí, como homem, ele teve a resposta que todos devem ter. Que todos devem ter, mas não tem. Quando ele diz, adorarás o Senhor teu Deus e só ele servirás. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Deus é espírito. Deus não tem imagem de Deus. Não existe imagem de Deus. E só ele é Deus. Não tem intermediário. Não tem intercessores, a não ser Cristo, que intercede por nós. Não existe. Mas o homem, enganado pelo diabo, fez imagens. E se curvam diante de imagens, achando que elas vão ter algum efeito. E por trás de cada imagem, porque Satanás sabe que um cristão nunca vai se dobrar o joelho diante dele, e sabe que muita gente, mesmo não sendo cristão, não vai dobrar o joelho diante dele. Então ele fez a questão a situação das imagens. O homem colocou imagens. Então essas imagens de ferro, de louça, de ouro, de prata, de madeira, seja lá do que for, por trás de cada imagem tem um demônio. Então, quando a pessoa se curva diante de uma imagem, ela está se curvando diante do diabo. Ele usou um meio de ser adorado sem que a pessoa saiba, pensando que está ali adorando alguém que vai resolver o seu problema. E muitas vezes até o problema é resolvido porque o diabo também tem poder para resolver problema. E as pessoas ficam presas dizendo, recebi uma graça, recebi isso. Mas não foi de Deus, foi do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus comigo teve a resposta que todos devem ter, somente adorarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu ele pelo poder da palavra. Satanás é vencido pelo poder da palavra. Por isso que temos que aprender a manejar bem a palavra, essa espada do Espírito que é a palavra de Deus. Amém. É preciso reconhecer a sua supremacia. Ela é revelada pela sua grandeza. 2 Samuel 7,22 diz, portanto, grandioso és, Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Então, ainda nessa continuidade, os poderes espirituais, eles se personificam em imagens. Isso acontecia já quando o povo de Israel já tinha se estabelecido nas terras. Então quando Deus retinha a chuva ou mandava as pestes pelas plantações por causa da desobediência do povo,
Ao invés deles se arrependerem e se consertarem com Deus, para Deus restituir, voltar a mandar a chuva e tirar as pestes, eles iam buscar o socorro com outros deuses, com Baal, com Azera e outros deuses. Como quem diz, Deus não quer dar prosperidade para nós, nós vamos buscar em outros deuses. Então, aqui é falado na palavra do Senhor. Não há semelhante a ti, não há outro Deus, senão tu só, segundo tu que temos ouvido com os nossos próprios ouvidos. Então, não vão buscar poderes espirituais que se personificam em imagens. E quantos milhares de pessoas fazem isso? Vão buscar poderes espirituais que se personificam em imagem. Deus não tem imagem. E Deus não deixou nenhuma imagem para ser adorado. Tanto que ninguém sabe. Veja bem, Jesus ficou 3 anos lá. Naquele tempo, certamente tinha pessoas na arte da pintura. Poderiam pintar ali um rosto, desenhar o rosto de Jesus, como ele era. E não foi feito isso por ninguém. Deus não deixou que isso acontecesse. Essas imagens que você vê aí é tudo falsa, é tudo a criação do homem, não tem nada a ver com Jesus. Ninguém sabe como ele era, só sabia como ele era quem esteve com ele. Posterior, e não, ninguém sabe como ele era. Se tinha cabelo curto, se tinha cabelo comprido, ninguém sabe. Se era loiro, se era moreno, ninguém sabe como ele era. Glória a Deus. Ele não deixou nada. Porque se deixasse um retrato, iam fazer um monte de imagens de Jesus e todo mundo estaria se curvando diante de uma imagem. É ou não é? Iam fazer isso? Claro que iam fazer. Então, como não encontraram a imagem de Jesus, inventaram um monte de imagem. Imagem de mulher, imagem de homem, imagem disso. Não vou entrar no cerne da questão por uma questão de não estar entrando na fé de ninguém, né? Então, é isso. Então, revelada também pelo seu poderio. Em 1 Pedro 5,11, a ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Ele detém o poder do tempo. Como eu falei, o poder do tempo é de Deus. Você não tem tempo. Você tem o tempo que Deus te deu para ser usado, mas você não tem tempo. Então, eu perdi o meu tempo. Tu não tem tempo nenhum. O tempo que você tem é o que Deus deu para você tomar as tuas decisões diante com o teu livre-arbítrio. O homem é que escolhe o seu próprio caminho. Jesus, ele indica o caminho. Ele dá a direção do caminho, mas o homem escolhe o seu próprio caminho. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo como o Senhor da sua vida. Deus não obriga ninguém. E o Senhor, Ele nos chama pelo seu poderio, Ele nos chama a uma vida de santidade. Porque se não tem santidade, não tem comunhão com Deus. Ele nos chama para estar na sua maravilhosa luz. E aqueles que vivem na maravilhosa luz do Senhor sabem. E olha o seu passado e hoje se enxerga. Quanta maravilha Deus fez na tua vida, porque Ele trouxe luz à tua vida. Deus também, no seu poder, Ele quer ser servido, porque nós somos servo, e servo é para servir. E tem muita gente que quer que Deus o sirva. O servo é que serve ao Senhor, e Deus não é nosso servo, Deus é o nosso Senhor. Muita gente querendo dar ordem para Deus como se estivesse dando ordem a um servo. Deus é Senhor. Deus quer ser servido.
e a sua eterna glória que está reservada para nós. Porque a glória de Deus em si já está em nós. Pela presença do Espírito Santo, ligado conosco, nós temos a glória de Deus na nossa vida. E por quê? Porque fomos eleitos de Deus. E por que fomos eleitos de Deus? Porque nós, mesmo com toda a dureza que tinha no nosso coração, mesmo sem saber, nós tínhamos propensão para Ele. E Ele que conhece o oculto e profundo, Ele um dia quebrou essa dureza. De alguma forma, por dor ou pelo amor, Ele quebrou essa dureza e nos convocou à obediência. E nós nos rendemos a Ele para sermos obedientes e fiéis a Ele em tudo. Em tudo. Veja bem, em tudo. Aí você faz uma reflexão. Eu estou sendo fiel em tudo. Faça uma reflexão. Tudo que você tem que fazer para Deus. Tudo, tudo. Não faça meio termo. Você está sendo fiel ou está em falta com Deus? Para refletir e procurar ver o que é ser fiel em tudo. Revelado pela sua justiça também. Filipenses 3,9. Paulo fala aos Filipenses: seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça de Paulo, que ele pregava a justiça pela fé, não mais da lei como antes, porque a justiça que ele fazia, obedecendo a lei como antes, quando ainda como Saulo, perseguindo, maltratando, aprisionando os cristãos, os salvos em Cristo, não era uma justiça, era uma injustiça praticada por ele e endossada pelo sinédrio, pelos sacerdotes lá do templo. Ele pedia autorização, era endossado, então ele ia, com todo o zelo que ele achava que tinha pela lei, praticar injustiça, até que o Senhor barrou o caminho dele e ali o fez enxergar a luz que ele precisava enxergar, porque estava em trevas, praticando uma justiça que ele achava que a justiça era injustiça. Então ele passou a praticar justiça pela fé, pregar o Evangelho, testificar sobre Cristo, para que as almas alcançassem a justiça de Deus, almas que não mereciam, mas que o Senhor alcançava pela justiça, fazendo-os merecedores. Nós não merecíamos, mas a justiça do Senhor nos alcançou, proporcionando a nossa salvação. Não merecíamos, mas fomos alcançados. Louvado seja Deus. E que nós possamos glorificar o nome do Senhor. É preciso reconhecer o seu chamamento para todos que o aceitarem. Todos. Ele chama a todos. Jesus não chamou só judeus, não, o povo de Israel. Chamou todos. Em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, os fardos e as regras impostas pelos fariseus sobre o povo judeu, e também por aqueles que eles faziam prosélitos, né? Que eram gentios que se convertiam ao judaísmo, eles impuseram ali fardos e regras que eles não conseguiam suportar. Então tudo aquilo para eles
trazia uma incerteza, porque não mexia com a fé, só trazia incerteza, só trazia temor, só trazia ansiedade, só trazia desespero. Muitos, num passado muito distante, não num passado remoto, passado há pouco tempo, né? Um evangelho muito do costume, e ainda tem, que é o evangelho dos fariseus, onde impõe a doutrina do não pode. Não pode. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode mexer com a tua aparência, não pode enfeitar a tua aparência, não pode fazer nada, não pode cortar, não pode rapar, não pode fazer isso. Sabe de tudo isso, né? Se não tomou a ceia, já vai para o castigo. Se não tomou isso, já vai para o castigo. Se não deu disso, já vai para o castigo. Então, era uma doutrina do terror. Ainda tem. Não tão como antes, mas ainda tem. É a doutrina dos fariseus que é condenada pelo Senhor. Porque a Bíblia diz, não é por força, nem por violência que se trata a igreja de Cristo. É pelo Espírito. E aquele que trata a igreja de Cristo tem que ser homem e mulher espiritual. Porque se não são, vão tratar por força ou por violência. Vão impor fardo, vão impor regra, vão intimidar, ameaçar. E Jesus não quer isso com a sua igreja. Então, para ser aquele que cuida da igreja, ele tem que realmente ser uma pessoa com conhecimento e ser uma pessoa, tanto homem como mulher, espiritual, para poder tratar da igreja de Cristo. Por isso que ele falou em relação aos fariseus, mas que fica também para os nossos tempos. Louvado seja Deus. E se você está debaixo de um jugo desse, viu? Não os que estão aí na redenção e outros que estão aí com pastores sérios aí, né, que sabem conduzir a igreja, mas aqueles que não estão e que porventura vão ver essa mensagem e você está debaixo desse tipo de jugo, você está sendo comandado por um fariseu, viu? Homem que finge ser o que não é. Glória a Deus. Para todos que buscarem, Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Então, era uma mensagem do Senhor profética pelo profeta Isaías, tanto para aqueles tempos, como para os nossos tempos. Porque Israel se afastava do Senhor e ele chamava através dos profetas. Olha, venham, voltem, enquanto ele está perto. Invoque ele enquanto está perto. Invoque para vocês se consertar com ele, para vocês se pedirem o perdão para ele, enquanto ele está perto. Porque quando vinha a destruição, já era. Como os assírios destruíram Israel, as 10 tribos, perderam a salvação. Perderam por causa da desobediência. Mas para o pecador, enquanto se pode achar. Aí trazemos para os nossos tempos, estamos na dispensação da graça, como eu sempre falo, estamos no apagar das luzes dessa dispensação. E ainda dá para achar o Senhor. Enquanto ele está perto, invoque ele, se entregue a ele, confesse o seu nome, peça perdão, confesse ele como o único, suficiente Salvador da tua alma, entregue a tua alma para ele, enquanto ele está perto.
Porque a partir do momento, esse também, para o pecador e para o desviado, viu? Se tem desviado também ouvindo aí, ó. Porque a partir do momento, ou por óbito, e está acontecendo muito óbito nos dias de hoje, né? Está cheio. Cada notícia aí é 3.000 por dia agora. Cuidado, cuidado. Você não está imune não, viu? Enquanto pode achar. Ou o toque da trombeta vem, a igreja vai, e tu não acha mais de aí, não tem mais. Não adianta querer invocar, não adianta procurar, que não vai achar mais. Não vai ter mais contato com Deus. Perdeu a salvação, perdeu a oportunidade. Porque o tempo que Deus te deu, encerrou. E para todos que o clamarem, Salmo 72:12 diz: porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Deus, ele cuida, sim, de todos. Deus não faz acepção de pessoas. E lá em Isaías 57:15, tem esse texto que se encaixa perfeitamente aqui. Quando diz o Senhor, ele diz: o alto e o excelso Deus, o alto e o excelso Deus, que habita na eternidade. Deus é eterno. Deus não tem tempo. Ele dá um tempo ao homem, mas ele não tem tempo porque ele é eterno. E cujo nome é santo, se é santo, sede santo, porque ele é santo. No alto e santo lugar habito, no trono da sua glória. Mas ele falou também, eu também estou com o contrito e humilde de espírito. É só clamar a ele. É só clamar a ele, porque o clamor chega diante desse trono onde ele está habitando na eternidade. Ele diz, também com contrito e humilde de espírito, para, veja bem, como é que você tem que estar no clamor? Clamar ao Senhor cheio de si? Clamar ao Senhor com soberba, achando que é melhor que os outros? Não. Contrito, humilde de espírito, para vivificar, para te dar força, para te dar um avivamento interior. Você que está aí abatido, que você está aí enfraquecido na fé, nesta hora, esse Deus que habita na eternidade está ouvindo o clamor silencioso que está dentro de ti. Que você não falou pela tua boca, mas lá dentro de ti tem um clamor silencioso. E vai vivificar o teu espírito. Porque se você está numa posição de humildade, Deus está operando na tua vida. E para vivificar o coração dos contrito, que não tem força, que foi machucado, que foi entristecido de alguma forma pelas circunstâncias da vida, mas Ele está vivificando o teu coração nesta noite. Clame a Ele, clame a Ele, clame a mim, clame a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Clame a mim, clame ao Senhor. Não há distância entre nós e Deus. Geograficamente, poderíamos dizer, Ele está no infinito, não sabemos. Mas como Ele está ligado a nós, então não há distância. E você que não está ligado a Ele, se ligue hoje. Se ligue hoje, porque a tua vida vai ter uma transformação completa. Mas depende do teu livre-arbítrio, como foi falado aqui no início, dentro do tema. A soberania de Deus
Ele pode fazer tudo por você, Ele é soberano. Mas desde que você queira. Se você quiser, Ele faz. Porque Ele não invade a alma de ninguém. Como Ele diz, eu bato na tua porta. Se tu abrir, eu entro. Aí tu vai receber a luz, tu vai receber a alegria, vai receber a paz, vai receber a segurança, vai receber a salvação. E é assim que Deus age na nossa vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor meu Deus, a tua palavra foi pregada. Em nome do Senhor Jesus, eu peço uma bênção especial para toda a tua igreja agora que está aí reunida, que está ligada nesta transmissão. Estamos todos aqui, Senhor, no mesmo Espírito. E crendo, Deus, na tua palavra, crendo, Deus, naquilo que tu falou através da tua palavra, porque sabemos nós, Senhor, que tu opera pela tua palavra. A palavra que está sendo ministrada e que está sendo falada é o que tu estás operando. Nós cremos desta maneira. E grandes coisas tu falaste aqui, Senhor. Grandes coisas tu fizeste, eu creio, Deus, pelo poder da tua palavra. E que isso, Deus, venha a ser confirmado na vida de cada um, para que a sua fé venha a ser acrescentada. Porque precisamos, Senhor, ver os resultados dos teus feitos, para que a nossa fé, ela seja exercitada cada vez mais e elevada cada vez mais. Por isso já te agradecemos e louvamos o teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira, doutrina, não percam. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos os nossos queridos irmãos e os visitantes também, em nome de Jesus.